Fala, apostadores, Everton aqui, seja bem-vindo ao vídeo de dicas e análises para a Loto Fácil 1920, que vai acontecer na sexta-feira. Nesse vídeo eu vou explicar o roteiro de análise que você tem que fazer para estar montando seus jogos da melhor forma ou da forma mais eficiente. Então fica ligado no vídeo, tente não pular o conteúdo, eu vou tentar ser bem direto ao ponto nesse vídeo aqui, que eu quero que todos que me sigam saibam exatamente qual é o roteiro a ser seguido. Beleza? Já deixa aquele like se você gostou do tema do vídeo. Compartilha esse vídeo no final se você gostar. E se você não gostar, deixa o dislike também, que é muito importante eu saber se está agradando a maioria ou não. Vamos lá. Primeiro, eu olho o último resultado para saber se veio dentro do padrão ou não, como é que tá. Então, eu vejo aqui o 1919, percebo que a moldura veio zebrada, ou seja, veio algo que não era esperado, que não está dentro do padrão. 13 números na moldura é atípico, né? Não é frequente. Então, é considerado fora de padrão, é uma zebra. Tá só explicando o termo zebra para vocês. De resto, veio tudo conforme o esperado. A primeira linha a gente acertou na análise anterior, né? 1, 2, 3 e 5, só falhando 4. O resto aqui não foi tão interessante assim, não foi agradável, digamos assim, esse resultado, as dezenas que a gente escolheu. Deu para tirar alguns 11, 12 pontos aí tranquilamente. Então, primeiro fez a análise do último resultado, viu o que errou, o que acertou, o que é possível acontecer. Caiu na real de que sim, saem dezenas que estão fracas, de que sim, dezenas que estão fortes também acabam saindo, e é muito importante você ter o pé no chão nesse momento e entender que tudo é possível na loteria. Beleza, acordou, veio para o mundo real, vamos para o seguinte passo. Nós vamos olhar a tabela de estatística geral para saber o que tem mais chance de acontecer no próximo concurso. Então, eu clico no menu Loto Fácil, Estatística Geral. Desconsidera essas duas primeiras tabelas. Números mais sorteados e números mais atrasados na Loto Fácil, gente, eu não utilizo essas duas tabelas. Essas duas tabelas estão aqui porque muitos membros me pediram para inserir. Tá? A época ainda onde o site era gratuito e tudo mais, o pessoal falou, tem como colocar lá os números, mas eu falei, beleza, tem. Então, desconsidera essas duas, deixa para quem pediu usar. Aí eu olho aqui, ó, pares e ímpares. Essa tabela aqui, ela é muito importante você ter ciência de que 8, 7 e 9 ímpares, 8, 7 e 9 ímpares é o que mais acontece na Loto Fácil. Então, tendo isso em mente já é uma grande ajuda. E agora você vai decidir entre essas três qual a ter a melhor tendência para aquele momento ou as duas melhores, caso você queira uma reserva. Então, 8 ou 7 estão sendo as duas melhores. Por quê? 8 está aqui, ó, nessa coluna, você olha ela, a quantidade de concursos em atraso, está a 3 concursos em atraso e 7 está a 4 concursos em atraso. Então, a média de ocorrência é 1 em 3 e está a 3 em atraso, logo começou a ligar os pontos, né? Média é 1 em 3, está 3 em atraso, então, teoricamente, no próximo concurso já tem que sair para continuar seguindo a média. Aqui é a mesma coisa, média 1 em 4, já está 4 em atraso. Obviamente que não tem como sair as duas tendências no mesmo concurso, né? É uma coisa muito óbvia, mas eu tenho que falar. Então você vai ter que escolher uma das duas para ser a sua principal, digamos assim. A não ser que você faça 50% dos jogos com 8 ímpares e 50% com 7. Mas é bem importante eu destacar, porque nem sempre o óbvio é tão claro assim para todo mundo. Eu repito esse processo de análise nas tabelas repetidas do anterior. Eu vejo qual das três primeiras ali tem mais chance. Então, no caso, 8 e 9 repetidas é o que tem mais chance de acontecer nesse momento. Aí eu vou nas tabelas de primos, múltiplos, Fibonacci e moldura. Beleza? Eu olho essas. Aí tem essa aqui, ó, números do centro, miolo. O miolo, ele é o inverso da moldura. Então a moldura, imagina um quadro mesmo, onde você tem a moldura em volta e dentro tem a foto, certo? Então nós temos a moldura, são os números da borda, e temos os números do centro, que seria a foto no caso.
Então o número, quando você olha a moldura, automaticamente você está controlando o centro. Tem muita gente que confunde e quer olhar a estatística de miolo, de centro e de moldura ao mesmo tempo. Gente, não faz sentido. Você escolhe um dos dois, por isso que eu coloquei aqui essa parte de estatística, os dois. Me pediram para colocar o miolo, eu desconsidero o miolo, eu controlo a moldura, porque dá na mesma. Ou você controla um ou o outro, vai dar na mesma. Eu escolhi a moldura por ser mais fácil de explicar, por ser mais intuitivo e tudo mais. Beleza? Então eu escolhi a moldura. Tem a soma das dezenas. Essa tabela aqui, você não vai ficar olhando ela sempre, porque quase não muda a tendência de soma. Então eu recomendo sempre utilizar um intervalo de 180 a 215. Óbvio que pode ter variações tanto para cima quanto para baixo. Então, supondo que eu gerei lá um jogo com 170, beleza, pode deixar passar. Tanto quanto um jogo que tem 220, 225 de soma também. Existem alguns casos extremos onde as dezenas fortes são aquelas dezenas da terceira linha em diante, né? A maior parte das fortes estão na parte de baixo do volante, na sua análise, e aí a soma tende a ficar muito alta. E beleza, você vai ter que acreditar que a soma vai vir alta. Segue exatamente a sua intuição, obviamente não desconsiderando a tabela. Então pode acontecer de ter jogos com a soma de 165, de 170, de 225, 226, 227, 230. É atípico acontecer uma soma tão elevada ou uma soma tão baixa? Sim, por isso que tem um padrão ali de 180 a 225. De onde que eu tirei isso? Daqui, ó, dessas três primeiras linhas. 180 a 194, 577 resultados ficaram dentro dessa soma. Beleza? 195 a 209, 564 resultados. Acho que eu falei 577, acho que sim, né? Mas vocês estão vendo aí ao mesmo tempo que eu, então não tem erro. 210 a 224 de soma, 346 resultados. E aí você tem de 165 a 179, 268 resultados. Depois disso, você percebe que fica muito raro as outras somas, resultados com essas somas aqui. Então, o que você faz? Pega de 180 a 225. No caso aqui é um a mais, beleza? Mas é 224. Vou colocar assim, 224. 180 a 224. Ok? Pode sim trabalhar aqui, ó, de 165 a 179. Acontece sim, não é tão frequente. Beleza? Para você ter a certeza do que está acontecendo. Então, você olhou as tabelas, já anotou no papel qual que é as quantidades de ímpares e pares que você quer jogar, de moldura, de Fibonacci, faz uma anotaçãozinha e aí você vai vir aonde? Na tabela resumida. Então, na tabela resumida, você vai ter o relatório rápido do que está acontecendo nos resultados. Então, um concurso por linha, então cada linha é um concurso e a sua análise. E aqui eu tenho o 1919. Aqui mostra as repetidas, quantidade de ímpar, de par, repetida, moldura, primo, múltiplo, Fibonacci e a soma. Então, supondo que você quer saber como é que está a soma na Autofácil, olha só a coluna da soma. Olhou a coluna da soma aqui, ó. Ó, 191, 186, 211, 208, 215, 213, 188, 205, 196. Então percebe que está dentro daquele intervalo que a gente comentou e que também os números de soma são sempre um diferente do outro. Dificilmente repete o número exato ali da soma. Por exemplo, veio 186 no 1918. Se tivesse vindo 186 no 1919, encaixaria nessa situação que eu acabei de falar. Mas normalmente é diferente a soma. Então, uma dica, não tente acertar o número exato de soma. Foque nos outros padrões e deixe a soma para intervalo. Beleza? Então aqui, ó, você viu que nos últimos, sei lá, 9 concursos, 10, 3, 6, 9, 10. Nos últimos 10, veio tudo dentro daquele intervalo. Depois, no 1909, ó, veio 166, que é fora do intervalo que a gente comentou.
Então, vai ter sim concursos onde a gente não vai premiar, onde vai ter prejuízo, e não adianta ficar bravo, não adianta falar que não funciona a estatística, porque sempre vai ter um concurso ruim, tá? Sempre vai ter. As estatísticas estão formadas de concursos ruins e concursos bons. Então, você tem que ter em mente que sempre terão concursos ruins, tá? Sempre. Você pode estudar o quanto for, um concurso vem uma bosta e você perde tudo naquele concurso e é isso, entendeu? Então fique muito claro aí. Então vamos para o segundo. Agora é a tabela de movimentação. Não sei se eu considero terceiro passo, porque nem sempre eu olho a tabela resumida. Porque como eu já acompanho sempre os resultados, meio que eu sei o que está acontecendo. Mas para você que está iniciando agora, é importante você olhar a tabela resumida todos os concursos. Então, primeiro dá uma olhadinha no último resultado, depois olha a tabela estatística geral, depois tabela resumida, aí depois tem a tabela de movimentação, que é essa que eu vou apresentar para vocês agora. Essa tabela é a mais importante ao meu ver, beleza? Ao meu ver. Essa aqui é a tabela mais importante. Loto Fácil, tabela de movimentação para você chegar nela. Lembrando que eu estou apresentando, estou comentando sobre as ferramentas que eu utilizo no meu portal. Não sei se você utiliza esse portal, se você utiliza planilha ou whatever, o que você utilizar aí. Estou comentando da Loto Sport aqui, tá bom? Se você quiser se tornar membro para estar utilizando, o link está na descrição do vídeo no primeiro comentário. Eu recomendo que você tenha acesso a essas tabelas. Mesmo que não seja no Loto Sport, tente encontrar um site grátis, que eu acho que tem site grátis que oferecem tabela de movimentação, tabela de números que mais saem, de ímpares e pares. Com certeza deve ter na internet, então não é desculpa para não acompanhar essas tabelas. A internet com certeza deve ter gratuito. Então vamos lá. Como que eu faço a análise aqui? É um processo um pouquinho delicado. Mas eu vou tentar resumir porque eu não vou focar em análise da dezena aqui, eu só vou explicar como é que funciona. Então essa tabela de movimentação, os resultados são dispostos um por linha também, são separados em ciclos. O ciclo, o que é a contagem do ciclo? Tá vendo aqui essa barrinha horizontal, escrito ciclo 403, ciclo 404, 402, 401, 400. Esses ciclos é a contagem de quantos concursos foram necessários para ser sorteadas as 25 dezenas. Essa contagem ela começou lá no primeiro concurso. Então o ciclo ele foi abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, até chegar no concurso atual, 1919. Atualmente o ciclo está aberto. Por que está aberto? Porque ainda faltam ser sorteadas 5 dezenas para serem sorteadas 25. No 403, foram 5 concursos para ser sorteados 25 dezenas. Então o ciclo é isso. É a contagem de quantos concursos levaram para serem sorteados 25. Beleza? Aqui abaixo tem a tabela explicando a melhor tendência de ciclo. Então, 4 concursos no ciclo é o que mais acontece. Em sequência vem 5 e depois vem 3. Beleza? Então, agora eu vou explicar aqui como que você faz para olhar as dezenas. Então agora que você já sabe o que é ciclo, estamos no ciclo 404, faltam 5 dezenas para serem sorteados, para o ciclo fechar. Eu olho para o canto aqui porque eu estou tendo um retorno do que vocês estão assistindo, tá? Então eu olho muito para conferir se eu estou mostrando certinho. Eu vou olhar a primeira dezena, a primeira linha, são 5 linhas, a Loto Fácil, obviamente. Então eu vou olhar a primeira linha e vou ver o comportamento de cada dezena, ver se essa dezena tá forte para vir, ela tá fraca, provavelmente ela falha, ou não consegui determinar o comportamento dela, vou usar em alguns, vou retirar de outros, beleza? É isso, você só tem que tomar uma posição diante da dezena. Vai jogar ela, vai fixar ou você vai excluir? Não pode ficar tipo assim, eu não, olha as 25 dezenas, das 25, sei lá, 20 dezenas, você não sabe o que fazer, só tem certeza de 5. Fica difícil você montar uma estratégia boa assim. Mas existe estratégia onde você só precisa de 5 dezenas que você tenha certeza que vai sair. Tá?
E aqui a gente coloca um adendo bem grande. Você precisa ter a certeza que aquelas dezenas vai sair. Na sua cabeça você precisa ter a certeza para você montar os jogos com o sentimento adequado. Beleza? Com o sentimento adequado. Não quer dizer que você tem que ter a certeza que a caixa vai sortear elas. Você tem que ter a certeza na sua cabeça de que aquelas dezenas vão sair. Porque se você não tiver a certeza, meu amigo, não vai dar certo. Você vai fraquejar no meio da montagem. Quem monta jogo sabe, o cara fica na dúvida. Eu não tenho certeza dessas 5, mas eu vou usar. Aí ele começa a montar. Aí ele fala, poxa vida, mas ficou um pouco fora aqui, ficou um pouco fora ali. Ah, vou mudar. Aí muda. Ah, mas não tá legal. Aí muda. Aí fica naquele, troca. É meio estranho isso daí, né? Mas não tem a certeza daquelas 5. Aí começa a tirar das dezenas daquelas 5 que você escolheu. E pronto, aí a merda tá feita. Beleza? Então, decida a posição diante de dezena. Então, primeira... E também cabe uma outra adenda aqui, desculpa parar o vídeo assim, mas que tem as dezenas de observação, que são dezenas que nós não conseguimos determinar o comportamento delas. Mas aí o que nós fazemos? Focamos a estratégia em fixas e excluídas. Então, juntando fixas com excluídas, nós temos muitas dezenas onde nós tivemos uma posição diante delas. E as observações ficam em minoria, beleza? Então, a primeira dezena aqui, ó, dezena 1. Eu olho, vejo se ela está saindo muito, ou se ela está falhando muito, se ela tem um comportamento regular de aparecer 2 vezes seguidas e falhar, ou 3 vezes seguidas e falhar, ou vir uma vez e falhar 3 vezes seguidas. Eu busco esse tipo de comportamento em cada dezena. Então, no caso aqui, a 1, ela está completamente bagunçada. Por quê? Falhou 3 vezes aqui, ó, do 1908 ao 1910, aí ela veio uma vez. Depois falhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, veio uma vez. Aí falhou uma vez e já retornou. Então, assim, é um comportamento irregular. Então, essa dezena, ela tem que ser o que nós classificamos de dezenas que estão em observação. Essas dezenas nós usamos para complementar o nosso palpite. Nós nem fazemos cara feia para ela e nem ficamos felizes em utilizá-la. Nós simplesmente colocamos, beleza? Simplesmente colocamos a dezena 1. E aí entra uma análise, um contexto, como que eu posso explicar? Entra uma coisa que é sabido por muitos, vamos colocar assim, que a dezena 1 normalmente é a menor dezena do resultado que a caixa sorteia. Normalmente, a dezena 1 é a dezena que, digamos assim, inicia o resultado, é a menor dezena. Não quer dizer que seja a primeira a ser sorteada lá no globo, mas normalmente é a menor dezena. Em segundo lugar, é a dezena 2. E em terceiro, a dezena 3. E eu não recomendo você fazer jogos iniciando com a 4, com a 5 ou com a 6. Eu acho desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. Por que de tempo? Porque os concursos são pré-definidos durante a semana e se você joga algo errado naquele dia, você perdeu aquele dia, você perdeu tempo fazendo alguma coisa para aquele dia. Então você vai ter que esperar o outro concurso. Então eu não acho legal. Não acho legal fazer jogos iniciando com a 4, com a 5 e com a 6. Ah, Ayrton, fiz um fechamento que tem alguns jogos com a 4. Beleza, o conceito de fechamento, ele tem algumas coisas que te permitem fazer um fechamento iniciando ali com a dezena 4 e tudo mais, beleza? O fechamento é um pouquinho diferente, mas você montar o palpite mesmo, isolado, iniciando com a 4, eu não recomendo. Então eu faço essa análise de comportamento de cada dezena, vejo as dezenas que estão fortes, fracas e observação, classifico elas. Essa classificação, se você quiser, não precisa estar fazendo ela no papel ou anotando em algum lugar. Você pode ir direto para o palpite ou para o fechamento. Eu classifico para poder mostrar para vocês aqui. Então, na guia de fechamentos, tem esse botãozinho azul. E nele tem as dezenas fortes, as fracas e as que estão em observação. Se você não está enxergando bem, coloca o vídeo em qualidade HD.
Esse vídeo aqui, a qualidade dele é boa, é como se você estivesse assistindo a tela do meu computador. Se você não tá vendo nitidamente os números aqui, coloque o vídeo em HD. Pede ajuda pro primo, pra tia, pro pai, pro filho, para ajudar você a colocar esse vídeo em HD. É super simples, tá? As configurações do vídeo aí, ó, no seu celular, no computador, é muito simples. Então, aqui está as fortes, as fracas e observação. Então, o conceito de forte, fraca e observação eu acabei de explicar, né? Acho que ficou entendível, digamos assim. Agora eu vou deixar a minha análise em cima das dezenas, obviamente, para o pessoal que me assiste, a maioria me assiste aqui por causa da minha opinião em cima das dezenas. Então, eu vou falar agora a minha opinião em cima das dezenas. O início, eu estou acreditando bastante no início 2, dezena 2, ela tá forte, digamos assim, tá saindo bastante ultimamente, então vou aproveitar essa onda, fazer um início 2. A dezena 3, muito enfraquecida, vou descartar essa dezena. Lembrando que uma estratégia bem interessante seria jogar a dezena 2 junto com a 3, falhando a 1 apenas. Porque, na melhor das hipóteses, caso o início do concurso não seja com a 2, seja com a 3, você pode estar pegando os 15 pontos ou os 14. Beleza? Então, jogando as duas dezenas juntas em todos os palpites, você tem a certeza de que vai acertar o início. Na sua cabeça, né? Você tem a certeza. Obviamente que a loteria, sei lá, pode começar da dezena 7. Isso é imprevisível. Mas, né, levando em consideração as estatísticas e tudo mais, a dezena 2 ou 3 vão encabeçar o resultado. A dezena 1 tá bem fraquinha, mas é a dezena que mais inicia. Então tem sempre que levar isso em consideração. Então dezena 2, 4 são as melhores dezenas. 2 e 4. Ficariam duas dezenas mesmo nessa primeira linha. Normalmente tem saído duas dezenas nessa linha. Eu acho ok, não acho nenhum crime. Aconteceu recentemente no 1915, a dezena 2 e a dezena 4. Agora, se você não quiser fazer, porque já aconteceu recente e tudo mais, você pode fazer um início 1, 2, 4, por exemplo. Que aí você cobra o início 1 e início 2 e ignora a 3. Beleza? Na segunda linha, a dezena 6 e a dezena 7 e 8 são as melhores dezenas. Acredito muito na falha da 6, na falha da 9, da 10. A 9 pode até surpreender. Por mais que ela esteja com um comportamento legal, que é de vir duas vezes e falhar. Ela veio duas vezes aqui, falhou. Duas vezes, falhou. Duas vezes. Então, provavelmente ela vai falhar. Mas eu estou achando que ela vai aparecer de novo. Então, faria 7, 8, 9 nessa linha. Essa combinação faz um tempo que não acontece, né? 7, 8 e 9. Faz bastante tempo. Bastante tempo que não acontece. 7, 8 e 9. Se você não quiser fazer, porque faz bastante tempo que não acontece, blá, 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 aí você faz o acréscimo da 6 ou da 10. Tá? 6 ou 10. Aí fica 6, 7, 8 e 9. Ou 7, 8, 9 e 10. Terceira linha, dezenas que não podem faltar aí no seu palpite, 13, 14 e 15. Pode estar utilizando essas três dezenas aí em sequência tranquilamente. A dezena 12 pode estar aparecendo, a única que eu acredito fortemente que vai falhar mesmo é a 11. Tá? A única dezena assim que eu descartaria dos meus palpites. Quarta linha, dezena 16, 17 e 18 são bem fortes. Tem chance aqui, ó, para fazer uma sequência gigante da dezena 12 até a dezena 18. E pior, pode ser que vá da dezena 12 até a 20, se a 19 e a 20 retornar mais uma vez. Se você quiser fazer jogos com a 19 e a 20, meu caro, não vejo por que não. Levando em consideração que nós erramos aqui, ó, previsão bastante da 19 e da 20. Estávamos falhando, aí outra hora eu já recomendei que fizesse alguns jogos com a 19 a 20, mas o fato é que já está ficando descontrolado. Então, enquanto não falhar,
vai ficar difícil acertar. Beleza? Quinta linha, dezena 25, não pode faltar aí de seus palpites. A 24 muito provavelmente falha. Eu acredito aqui numa quinta linha com 3 dezenas. A dezena 21, a dezena 23 e 25. 21, 23 e 25. Se você quiser fazer 4 dezenas dessa linha, que eu não tá encaixando, tá? Não tá encaixando 4 dezenas nessa linha não, mas se você quiser fazer, eu faria 21, 22, 23 e 25. Beleza? Lembrando que a dezena 8, a dezena 13, a dezena 14, a dezena 16, a dezena 25, todas elas eu falei, eu acredito que elas vão sair. Mas entra uma coisa muito importante. A estatística de ciclo diz que a maioria fecha com 4. A maioria dos ciclos fecha com 4 concursos. Então nós estamos indo para o terceiro. Logo, temos 2 opções. Ou você fecha o ciclo agora sexta-feira jogando essas 5 dezenas, os seus palpites, e aí você estaria fechando nessa tendência aqui. Ou você aguarda a tendência que mais sai e não joga essas 5 juntas. Pode jogar até 4. Tá? Você pode jogar até 4. Desde que uma fique fora aí, você joga 4. Joga 4 dezenas e aí você não vai fechar o ciclo. Você vai deixar para fechar o ciclo na segunda-feira, que é o quarto concurso do ciclo. Fica a seu critério. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o ciclo não vai fechar. Então, dessas 5 aqui, eu tenho que eliminar pelo menos uma. Normalmente, saem aí de 2 a 3 dezenas dessas 5 aqui. Tá bom? Então, eu acredito que o ciclo não vai fechar agora. Mas, são dezenas que estão fortes. E aí você escolhe, né, por algum motivo aí, faça a sua análise e escolha uma ou 2 dezenas para estar falhando. Essas 5 aqui. Beleza? Então, tem que ficar muito claro. Disse sim e todas elas têm probabilidade de vir, que é uma verdade, mas tem a estatística do ciclo. Beleza? Agora, se você quiser chutar o balde, considerar ciclo e tudo mais, então jogue as 5 dezenas e feche os olhos. Beleza? Terminada a análise da tabela de movimentação, nós vamos para ou gerador automático, ou gerador manual, ou fechamento. Quais as diferenças, Everton? Qual é melhor? Nossa, eu recebo muito essa pergunta. Everton, qual é melhor? Primeira coisa, gente, a resposta é tão óbvia quanto a pergunta. Se tivesse o melhor, por que eu deixaria o pior? Sendo que eu busco o sucesso de vocês. Assim como tenho sucesso, eu quero que vocês também tenham. Então, por que eu vou deixar uma ferramenta ruim no site? Não tem essa de melhor. Existem ferramentas que a cada momento do ciclo elas se destacam. Um exemplo, fechamento de ciclo, você utilizar fixas é interessante. E para isso você tem muitos fechamentos com várias quantidade de dezenas fixas. Fica mais fácil você fazer os palpites. Mas também o gerador serve para utilizar no fechamento do ciclo. Mas o fechamento fica mais fácil. Tá? Então, assim, não tem uma melhor nem uma pior, mas quem precisava ouvir esse tipo de resposta de mim, acho que nem está assistindo o vídeo mais, porque eles são, não é que eles são, mas eles não querem tanto quanto algumas pessoas, né? Basta você querer ganhar no 3, você tem que ganhar muito, tá? Você tem que querer muito, você tem que, entende? É uma outra coisa, não vem ao caso. Então, pessoas que fazem perguntas do tipo, Everton, qual é melhor, fechamento ou gerador? Eu já sei que ela não gastou nem 10 minutos assistindo vídeos que a gente tem pronto aqui, de graça não, né? Porque tá nos treinamentos, aqui tá na área de membros. Mas tem aqui, ó, vídeos de treinamento. Tem 18 vídeos só explicando o sistema, mais o aulão explicando os padrões. Quando a pessoa me pergunta esse tipo de coisa, eu já sei que ela nem viu os vídeos de treinamento, por exemplo, se ela for membro. Se ela não for, ou tem a chance dela não ser membro, né? E tá iniciando agora, e eu falo, olha, não tem um melhor. Cada momento você utiliza um. E ainda assim, se você quiser utilizar ambos em todos os momentos, também tá ok.
Então, para com essa coisa de qual o melhor fechamento? Meu, cara, se eu te falar é aquela coisa, e eu gostaria que as pessoas perguntam isso estivessem assistindo isso agora, porque é um saco ficar respondendo esse tipo de pergunta, mas qual é o melhor fechamento? Nesse momento aqui eu vou te falar qual o melhor fechamento que eu tenho nesse portal, e eu quero que você jogue esse fechamento, tá? Eu vou te falar qual é o melhor, eu quero que você jogue ele independente da circunstância. Eu quero que você jogue esse fechamento. Beleza? Não vale... mas aí, né? Pô, aí fica difícil. Cara, o melhor fechamento que eu tenho aqui no portal... Já tô pensando já a choradeira. Mas vamos lá. O melhor fechamento que eu tenho aqui no portal é esse fechamento aqui. FC 33B, 22 dezenas com 2 fixas em 5 jogos de 18 dezenas. Eu sei, tá falando, pô, mas aí é jogo de 18, como eu vou fazer? É o melhor, entendeu? É o melhor. Agora, se você pode pagar ou não, o problema já não é meu, mas essa é a resposta que você gostaria... Na verdade, essa é a resposta da sua pergunta, não é a que você gostaria de ouvir. Então, assim, qual é o melhor fechamento? É o que tem mais dezenas nos jogos. É o que tem mais jogos. Tem alguns fechamentos muito parecidos com esse, né, que são o FC 13D, 21 dezenas, 19 jogos de 17. Parecidos, tá? Não é igual, tem uma diferença de valores aqui considerável. Tem o... Cadê ele aqui? FC 16, 22 dezenas, 75 jogos de 16 dezenas. Tem o FC 13E, 21 dezenas, 125 jogos de 16 dezenas. Então, esses fechamentos são os melhores da plataforma. Mas eu tenho certeza que você que pergunta isso não tem dinheiro para fazer esses jogos. Certo? Então, para de fazer essas perguntas do tipo, qual o melhor fechamento? Cara, o melhor é esse, é ter dinheiro para jogar. Qual o melhor carro? Depende também. Sei lá, eu vou chutar aqui. Eu gosto muito de Lamborghini. Então, pra mim, Lamborghini é o melhor carro. Mas não tem uma Lamborghini. Então, assim, não é esse tipo de pergunta, sabe? Não é falar qual o melhor fechamento. Não é. É o melhor fechamento pra você. O que você tem pra gastar? Eu tenho R$10. Cara, R$10 são 4 jogos. São 4, então você vai ter que usar, se você quiser usar fechamento, você vai ter que usar fechamento de até 4 jogos. Esse vai ser o melhor fechamento para você. Beleza? Então você teria que usar, por exemplo, o UFC 7B, 19 dezenas em 4 jogos. Certo? Então, pare de pentelhar criadores de conteúdo, de loteria, vendedores de planilha, de sistema e tudo mais, com essa historinha de qual o melhor fechamento. Vai depender, cara. Tem gente que só pode gastar R$10 por concurso. Tem gente que gasta 1.000, 5.000, 10.000, 30.000. Beleza? Então depende. Ok? Então, tá ok. Vai ser o Bolsonaro, né? Tá ok? Tá ok, galera? Tá ok? É isso daí. Se quiser se tornar membro para estar utilizando os nossos fechamentos, tem uma lista aqui com 40 fechamentos. Com certeza vai ter um aqui que cabe no seu bolso. A partir de 4 jogos, tá? Se você não consegue jogar nem 4 jogos, eu nem recomendo você comprar a plataforma, sendo bem sincero. Nem recomendo. Arthur, não posso jogar 4 jogos por concurso. Não, nem recomendo. Nem recomendo. Sério mesmo, não recomendo. Porque, cara, 4 jogos é muito pouquinho. É muito pouco, por mais que você esteja naquela vibração que eu digo que você tem que ter para ganhar na loteria, né? Você tem que estar bem intencionado e tudo mais e correr atrás. Mas 4 jogos, fica difícil você tirar o real potencial da ferramenta. Talvez só os vídeos aqui, eu mostrando as tabelas, já te sirvam, entendeu? Aí você economiza R$47, que é o preço da plataforma. Tá certo, é muito barato, né? Muito barato. Mas... cara, eu sou sincero, se eu acho que a plataforma não é pra você, eu vou te falar, assim como N pessoas vieram no meu inbox lá no Instagram, falaram, Everton,
Quando que eu vou ganhar? Cara, não compra. Eu já respondo assim, ó, não é pra você. A pessoa fica toda assim, como assim, não é pra mim? Agora que eu vou comprar mesmo. Aí se quiser, né, não posso proibir, obviamente. Mas, ó, muitas pessoas eu já falei, não compra, não é pra você, não é o momento, aprende a jogar, aprende a estudar. Quem já recebeu essa resposta de mim, se quiser deixar nos comentários aí, falar, pô, o Everton falou mesmo pra mim não comprar, blá blá blá. Beleza? Agora, a partir de 4 jogos, aí você consegue brincar com as ferramentas de forma 100% aí. Agora, se você joga, por exemplo, 30 jogos uma vez só, a cada 15 dias, talvez seja interessante você caprichar nesses 30. Aí você pode estar utilizando as ferramentas e tudo mais. Mas, tipo, a pessoa que faz um jogo só por concurso, não tem muito o que fazer, não. Acho que só o conteúdo gratuito já serve, tá? Não que a ferramenta não vá ajudar, mas o que é mostrado já no YouTube já serve, entendeu? Então, tamo junto. Boa sorte a todos. Falei bastante, expliquei o roteiro. Obviamente, 95% de vocês não vão seguir o roteiro, é difícil, às vezes é exaustivo, é chato, para no final ainda você ter prejuízo. Cara, é loteria. Se você não tá preparado, se você não tem paciência, meu amigo, foge de loteria. Vai bater o ponto lá tranquilo durante 35 anos, para no final você ter uma renda fixa garantida. Garantida eu já não sei, né? Porque, não sei, galerinha que tá com 35 anos aí, eu não sei se vai aposentar não. Eu mesmo já tô achando que eu não vou aposentar pelo governo. Mas beleza, continuo pagando meu INSS aqui, o valor básico e tal. Mas não sei, hein? Não sei. Essa coisa de aposentar, renda garantida, cara, toma um pouco cuidado. Óbvio que não é porque você estuda loteria e tudo mais que você vai ficar milionário também só pelo fato de estudar. Tem que ter um pouco de sorte também. Não vamos ser, né, hipócrita e falar, pô, é só estudar. Eu acho que não. Pra virar engenheiro, virar médico, virar advogado, aí sim, é só estudar, pô. Todo dia você senta a bunda na cadeira, estuda, você vai conseguir. Agora, a loteria não é bem assim não, tá bom? Então, tamo junto. Queria falar muita coisa aqui que eu... Pô, faz tempo que eu queria falar, eu tô com a mão aqui, você fica achando que vai tomar um tapa, né? Não, é que eu vou finalizar o vídeo. Se você tá vendo a primeira vez, fica tranquilo que não é tapa não, é que eu finalizo o vídeo assim, ó. Valeu!